Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da FACISC aí pro período de quarentena do coronavírus. A gente tem trabalhado, a federação tem trabalhado com uma agenda de live dias às 11 da manhã, com temas gerais, que é o modelo da live que a gente vai fazer agora, e também às 6 da tarde, que vinha sendo às 14 até início dessa semana, mas mudou para as 6 da tarde, as lives com temas relacionados a assuntos jurídicos. Hoje, inclusive, a gente tem uma sobre negociações tributárias coletivas às 18 horas. Na live de hoje, o objetivo é a gente conversar sobre inovação em setores restritos de atuação. A gente está com os nossos convidados, a Cissa Miller, diretora de turismo da FACISC, o Jean Debon, que é o diretor de comércio da FACISC, representando dois setores que estão restritos, o turismo e o comércio, e a gente tem convidados como especialistas, representantes do Conselho Estadual de Inovação da FACISC, a Elisângela Mais, que é diretora de inovação da Associação de Blumenau, o DJ Castro, que é especialista em marketing e branding, o Gabriel de Borba, que é o coordenador do Conselho Estadual de Inovação, o Sene, e também o Emerson, que é do Parque, Head de Startups do Parque Tecnológico da Serra Catarinense. Como que vai funcionar a dinâmica? A gente está com os nossos dois convidados, a Cissa Miller e o Jean Debon, que são desses setores, do comércio e do turismo, que estão restritos de atuação durante a quarentena. Eles vão apresentar para a gente aí num contato inicial as dores que esses segmentos estão passando agora, as dificuldades que eles estão enfrentando com relação à atuação, e aí a gente vai fazer um bate-bola com os especialistas de inovação, com ideias, com proposições de ações que eles podem implementar ou de inovação, de formas inovadoras de atuar perante as restrições apresentadas pelo período de quarentena. Que primeiro a gente pode começar com todo mundo se apresentando rapidinho, depois a gente passa aí para os nossos setores falarem das suas dores, pode ser? Tá todo mundo com os microfones desativados, gente, pedindo para todo mundo desativar os seus microfones, e só ativa o microfone quem estiver falando. Para ativar o microfone é só clicar em cima do ícone do microfone que aparece aí com a fotinho de vocês na tela de vocês. Olá, pessoal, bom dia, Cissa Miller, aqui diretamente de um home office em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. O momento é de grande reflexão, de grande... enfim, a gente está se adaptando, digamos assim, a uma nova realidade, que ela não perdure muito, é isso que a gente deseja, e a gente vai tentar ser o mais útil possível dentro da nossa experiência. Oi, eu sou a Elisângela, estou falando de Blumenau. Eu trabalho com inovação, tenho uma empresa que chama Prana e sou diretora de assuntos de inovação na ACIB. E a ideia é compartilhar um pouco das experiências de tudo que a gente vem discutindo e observando ao longo da semana para dar mais força para esses setores que estão sendo bastante impactados. Espero poder dar boas contribuições para vocês. Eu sou o DJ Castro, eu estou em Blumenau também, assim como a Ili. Nós participamos do núcleo de inovação da CIB, Blumenau. A minha empresa é a Nexia Branding, eu atuo como consultor de marketing, de gestão de marcas e marketing estratégico para as empresas, buscando fazer inovação em marketing e promover o marketing da inovação. Bom dia, meu nome é Gabriel, estou e sou de Rio do Sul. Atualmente eu estou como coordenador do Conselho Estadual, coordeno o núcleo de inovação em Rio do Sul, participo de algumas iniciativas a nível de Estado e Brasil, a exemplo do TEDx e de Startup Weekend, e minha especialidade é inovação e tecnologia. Falta o Emerson e o Jean se apresentarem. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Emerson Schenato, falo de Lages. Atualmente estou como Head de Startups aqui do Orion Park e também, como pessoa física, me envolvo em diversas ações para ativação do nosso ecossistema regional, trazendo como Startup Weekend, Das Ideias, alguns eventos que possam ativar o ecossistema aqui.
Bom dia a todos, me chamo Jean, sou aqui de Tubarão, também sou vice-presidente da CIT, Associação Empresarial aqui de Tubarão, e profissionalmente eu atuo no segmento de restaurantes e hotelaria. Ok, muito obrigada a todos vocês que se disponibilizaram a participar aí dessa live, né, trazer um pouquinho do conteúdo da experiência de vocês. Para todos os ouvintes, eu gostaria de dizer que o chat, que fica na lateral, na lateral superior direita da tela, podem fazer perguntas por ali, considerações, quem quiser fazer algum comentário, podem ficar à vontade por ali. Se a gente puder começar por ti, Cissa, para te contar um pouquinho para a gente sobre como que está o turismo, o que o turismo tem enfrentado nesse período de quarentena, quais são as principais dores do setor, principalmente relacionadas a acesso ao mercado, relacionamento com o cliente, vendas. Lembrando de ativar o microfone, Cissa, provavelmente está desligado. Olá, vocês me ouvem? Sim. Então, é um momento muito delicado, né? A gente tem aí uma cidade turística, estou convivendo isso próximo, porque a gente tem a oportunidade de fazer estratégia de comunicação de diversos equipamentos turísticos. Para vocês terem uma ideia, nós vivenciamos o não desembarque de 2 navios, né, que encerravam a temporada de cruzeiros que nós teríamos recebido aqui na primeira quinzena de março ainda, né, dias 16 e 17, foram 2 navios que foram barrados pela Secretaria de Turismo, pela Prefeitura, né, sabiamente. Inclusive, um deles continua em quarentena no Porto de Santos, com os tripulantes todos ainda enclausurados. Então, a gente viu um setor que estava saindo de uma temporada muito boa, né? Nós tivemos um verão muito positivo, hotelaria, todos os segmentos estavam realmente muito felizes e satisfeitos, e foi uma freada, assim, dramática, muito brusca, e estamos agora amargando um grande prejuízo, né, para um período que seria naturalmente muito bom, porque março e abril ainda temos um clima bem agradável, a cidade atrai a terceira idade, é um público que foi extremamente afetado pelo Covid-19, então, todos os nossos equipamentos turísticos estão realmente fechados, a hotelaria demorou algum tempo ainda para poder fechar completamente, porque ainda tinham alguns hóspedes, principalmente pessoas, comissários de voo, pessoas que estavam operando, né, com o aeroporto aqui, por exemplo, em Navegantes, né. É um momento de extrema medo, como a gente comentou, insegurança, né, mas tem alguns aspectos que a gente sempre tem que tirar de um limão ou uma limonada, e a gente vem conversando muito com o trade para a gente fazer uma análise, né, uma análise dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, do que nos ameaça de fato, né, a gente fazer um planejamento, aproveitar esse tempo que nós estamos reclusos, né, e pensar um pouco melhor no nosso destino como um todo. É uma saída, né, é uma luz, né, nessa escuridão que nós estamos vivendo agora. Oi? Estamos ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo. Não, de minha parte, assim, eu estou trazendo um cenário, né, um cenário atual, falando em planejamento, que é o que se pode fazer para uma retomada, né, como eu coloquei, analisando os pontos fortes, pontos fracos do destino, o que nós precisamos melhorar, e tem algumas ações que devem ser tomadas a curto, médio e longo prazo, né. A gente pode aproveitar também essa oportunidade para qualificar remotamente, né, com tantas ferramentas como essa que nós estamos usando hoje, as equipes, né, fazendo cursos, trazendo conhecimento, capacitações, workshops. Esse conhecimento ele pode ser bem transmitido e transferido através da internet, então a gente
está propondo algumas ações nesse sentido, sabe, de qualificação, para que a gente não fique com as equipes completamente paradas. E um outro aspecto que a gente tem conversado muito também com o trade é que não se pare, por exemplo, a geração de conteúdos, né, a geração de conteúdos para atrair os clientes. A gente continue, digamos, nas redes sociais, continue contando coisas boas a nosso respeito, continue gerando informações positivas, falando de características do destino e continue ativando, digamos assim, a nossa atração turística aqui para o destino. Isso foi uma saída que nós encontramos aí. Mariane, me permite falar? Bom, a ideia da gente hoje, né, a gente estava conversando antes um pouco, é lançar ideias para ver aquilo que eventualmente vai servir para quem está participando conosco, né, e de repente servir um pouquinho de inspiração. Então, eu vou retomar o que a gente estava conversando enquanto se preparava aqui para a reunião. Eu me coloco na posição de consumidora de produtos de turismo, e aí eu vejo algumas coisas que podem surgir dessa situação, que, por exemplo, me parece que as pessoas estão, primeiro, muito preocupadas sobre o futuro, né, então, assim, com medo, querendo se preservar, e fiquei feliz de ouvir você falando sobre a questão da capacitação e da geração de conteúdo, porque eu acho que é uma hora, por exemplo, de os hotéis mostrarem como eles estão se preparando para garantir a minha segurança quando eu resolver voltar a me hospedar, né? Como é que eles estão tratando a questão da higienização? Como é que eu vou saber que aquela toalha que está lá, ela está né, livre de qualquer resíduo e tal? E acho também que tem algumas questões, por exemplo, a questão de valorizar o turismo mais local, porque eu imagino que as pessoas vão ficar com medo de fazer viagens longas, principalmente eu imagino que eles podem gostar de viajar para destinos onde teve menos casos, porque a gente confia mais na questão da integridade física nossa, e as pessoas agora estão queimando as suas férias, né, tudo que tinha de banco de horas e de férias está indo para o beleléu, e as férias escolares de julho, com certeza, eu não sei como vão ficar do final do ano, então eu acho que para nós começa a ficar muito interessante trabalhar a questão do turismo para os próprios catarinenses, conhecer mais o seu estado, explorar a rede que a gente tem aqui. E aí eu vou encerrar com a minha última impressão, é que eu acho que uma coisa que pode servir também para gerar caixa para vocês agora, é trabalhar na lógica de vender pacotes futuros com um prazo, por exemplo, o que antes custava X, agora tem desconto, você paga em 10 vezes e vai ter um ano inteiro para poder utilizar, escolhendo entre uma rede que vocês pudessem compor. Porque quando eu estou trabalhando com uma rede, me dá mais confiança de que todos esses negócios vão superar a crise e, se possível, também começar a trabalhar no imaginário das pessoas as experiências que elas vão ter nos destinos que elas escolherem. Porque agora, embora tenha muita gente trabalhando muito, mas também tem gente com bastante tempo ocioso, e me parece que se as agências pudessem começar a fazer aquilo que antes a gente estava comentando, né, de repente gravar depoimentos de várias agências sobre determinados destinos, vai começando a construir no imaginário das pessoas o que eu vou fazer quando eu sair desse processo, porque eu acho que algumas pessoas vão sair duras, outras vão sair querendo fazer poupança, mas algumas vão estar loucas para realizar os seus sonhos. E com essas aí que a gente pode ter um grande mercado, eu entendo. Por enquanto é a minha contribuição. E pegando esse gancho, né, até foi citado ali o caso aqui é o DJ, citando o caso da pessoa que queria cancelar uma viagem internacional, né? Acho que é hora de todo o trade turístico, primeiro, repensar a maneira como está se comunicando com os consumidores, que aqui é um exemplo pontual, mas ele é bem claro. A própria companhia aérea tinha que ter se adiantado e entrado em contato e apresentado alternativas. E aí já entrando, se a empresa ou a companhia aérea
ou a cidade, o destino, enfim, né, o equipamento turístico, ou o player turístico, ele se antecipa na comunicação, ele toma as rédeas da comunicação, ele consegue oferecer alternativas e controlar a narrativa, e em vez de ser uma coisa para cancelar, transformar numa coisa, olha, vamos adiar, a tua passagem está aqui, a gente já está transferindo para uma data posterior, sem taxa de remarcação, sem, entende? Cede um pouco, se antecipa na comunicação, e você consegue evoluir na conversa, né? Eu vejo que as companhias, pegando o exemplo das companhias aéreas, né, que a gente tinha, estavam muito arrogantes nas suas comunicações e colocando uma série de regras, elas vão ter que repensar a maneira que elas se relacionam com as pessoas. A mesma coisa vale para algumas cadeias de hotéis, que estavam com umas regras muito restritas e vão ter que flexibilizar nesse momento e se adaptar, né? Então, uma primeira sugestão é ou se antecipar na comunicação, né? Teve uma grande, acho que foi a CVC, uma dessas grandes, que fez uma campanha para fique em casa, e o sonho, mas os lugares estão lá e você vai você poderá ir no futuro, né? Isso é uma abordagem bem interessante, né? Um outro ponto que é importante para quem não fez até hoje é começar a trabalhar com marketing de relacionamento, né? Que é aproximar as pessoas e controlar e se relacionar de maneira estruturada e usando a digitalização, né? Usar os dados para falar com as pessoas diretamente, para entender os destinos que elas querem ir, entender como é que elas, o que elas esperam e conversar. Né? Então, abrir um canal de comunicação, de conversa, de diálogo com as pessoas é super importante nesse momento. Aí, se a gente fala em todos os níveis, né? É um restaurante que trabalha numa cidade turística, é uma rede de hotéis que trabalha no trade turístico, enfim, uma cidade turística, e a própria cidade turística como um todo, né? Então, isso é uma coisa também relevante. E uma outra, que aí é mais estratégico, eu vi até um gráfico da Deloitte que circulou muito, prevendo uma retomada do trade, até a gente pode projetar aqui, uma retomada do trade até dezembro, de maneira gradual, etc. É uma análise interessante, mas a gente está com um cenário muito volátil agora, está com um panorama muito volátil agora, é importante praticar um pouco de futurologia, e a futurologia não são previsões mirabolantes. Quando a gente fala de futurologia, é traçar cenários e desenhar ações para reagir a esses cenários. E aí já assim como um dado, né, que veio logo no começo, o documento de 16 de março do governo americano, de 13 de março, desculpa, falando que uma crise como essa de combate à pandemia pode se estender por até 18 meses. Então, a gente vai ter que traçar cenários aí para combater isso por até 18 meses, né? A gente falando as férias agora, essas já não vão acontecer, as férias escolares, é provável que a gente não tenha aulas até o final do ano, é provável, e é provável que isso se estenda por mais um pouco. Então, assim, para a gente pensar nisso e ter medidas efetivas, a gente pensar o melhor caso, voltando em maio, voltando em dezembro e alguma coisa mais para frente, né? Também, aí, para terminar minha fala, que já está extensa, é um momento em que, se está tudo parado, é um momento para olhar para o que está funcionando e o que não está funcionando, seja na cidade, seja no hotel, no restaurante, no estabelecimento, né? E tentar ver, e aí ele entende muito bem disso, né, a parte de investimentos ou de linhas de crédito para investir, para melhorar o que está com problema, e na verdade, tanto na parte física, né, quanto na experiência como um todo, né, é um momento em que a gente está passando por um reset global e é importante zerar o contador e avaliar desde o começo tudo o que está acontecendo, para ver, né, a gente pode digitalizar a experiência,
Se a gente pode antecipar isso, criar essa expectativa no digital com os conteúdos, mas trazendo, né? Você pode mostrar os lugares ao vivo maravilhosos e criar esse desejo e criar gatilhos de fechamento de negócio para o futuro, né? Isso é uma estratégia que pode funcionar. Então, mas pensando nesse sentido de analisar como um todo a experiência e revisar e corrigir o que tem de problemas agora, nesse momento. Obrigada, DJ. Só reforçando a nossa dinâmica, né, que a gente vai abordar as duas temáticas de turismo e comércio, com as abordagens dos especialistas, para vocês procurarem ser pontuais nas falas. A gente ainda está discutindo a pauta do turismo, e aí, em seguida, a gente vai entrar na discussão de comércio, as dores do comércio e as sugestões para o comércio. Bem, pessoal, eu vou fazer alguns comentários em cima das N reuniões que a gente tem feito, FACISC, associações e FIESC, etc., sobre o futuro que é incerto para todos, né? E são 3 tópicos que demandam o maior questionamento e se tem poucas respostas. Tanto para o segmento de comércio quanto para o turismo, elas são aplicáveis. Em que momento se dará a retomada, tanto para o turismo quanto o comércio? Se vai ser daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias? Quantos empregos serão sacrificados nesse período, né, que a gente sabe que serão muitos e que já estão acontecendo em todas as regiões e em todo o Brasil? E como será feito, que talvez essa seja o mais importante, é como que nós vamos fazer para o recurso chegar no hotel, chegar no restaurante, chegar na lojinha, chegar na loja do shopping, etc., etc., que infelizmente hoje não está acontecendo, né? Via BRDE, via Badesc, BNDES, etc. A burocracia está muito grande. Eles enxugaram alguma documentação em nível de conhecimento. Anteriormente, a burocracia do BNDES, eles exigiam 71 documentos para que tu conseguisse um crédito, e agora eles conseguiram, pasme, reduzir para 20. Então, continua sendo impossível para o pequeno hotel, para o cara da esquina, da lojinha, da loja, conseguir o recurso. E a burocracia de cartório também, que é necessária, hoje demanda aí de 30 a 60 dias para te conseguir, e o problema do empresário foi ontem, foi a folha de pagamento, né? Então, ele já teve que absorver, aqui na nossa região, N empresas não conseguiram fazer na totalidade a sua folha de pagamento, então já está gerando um problema. Estou vendo aqui, acabaram na televisão, que parece que vai ser mais uma vez liberado o fundo de garantia a partir de junho para os trabalhadores. E o questionamento que eu faço, e como é que as empresas vão pagar o fundo de garantia de março, abril e maio, se não tem receita, se não tem... Beleza, vai gerar um grande problema. Então, existe uma grande interrogação aí, que eu compreendo a preocupação de todos, o que a gente pode fazer e deve fazer para melhorar as nossas empresas para o futuro, em ações de planejamento, qualificação, apoio psicológico e etc., etc. Mas o grande problema hoje que a gente tem visto, né, em todas as nossas falas, em todas as nossas reuniões, é realmente o crédito, é o dinheiro que o empresário precisa para continuar vivo no mercado. Porque quando a gente fala em rede hoteleira, eu vou dar um exemplo na minha realidade, né? Eu tenho um hotel aqui em Tubarão e nós temos 32 colaboradores. É um hotel pequeno, né? Não é?
Então, a gente só pensa muitas vezes em grandes redes que têm um caixa, ou têm uma facilidade de crédito. Não sei também se vocês viram agora que as empresas aéreas vão ter, a Gol vai ter, se eu não me engano, são 12 bilhões de recursos na conta dela, né? Então, assim, e é fácil porque eles têm que aportar esse dinheiro. Agora, para o hotel, o cara que tem 30, 40, 20 apartamentos, que está numa praia pequena, ele não vai conseguir esse recurso. Então, como que ele vai se manter no mercado, né? O cara da loja, que tem uma loja com 2, 3 funcionários, a dificuldade dele é tão grande quanto a que tem que tem pouco recurso em caixa. Então, pessoal, a grande pergunta é essa: que forma que a gente vai fazer para que o recurso chegue, a pressão em cima do político, para que as coisas realmente aconteçam, para que esses empresários... Porque tudo isso precisa de recurso, para te qualificar, para te planejar, para te fazer rede social, tu precisa de uma agência para fazer teus posts, para te impulsionar, etc, etc, etc. E, às vezes, R$50 para um pessoal, para uma empresa não é nada, mas para o pequeno, R$50, R$100 de uma rede social de impulsionamento, ele não tem esse dinheiro, porque ele perdeu o crédito no cartão de crédito, onde tem que estar lá registrado da empresa, ou pessoa física. Então, essas grandes dificuldades, né? A preocupação, vou retornar. O nosso hotel ali, o que a gente fez? A gente suspendeu, ficamos somente com a recepção e manutenção. O resto a gente fez suspensão de contrato. A gente pegou a medida provisória e tocou. Então, mesmo que a retomada seja na semana que vem, eu só vou abrir daqui 30 dias, dia 6 de abril, porque a gente não enxerga nesse período sendo bem pessimista, nos próximos 90 dias a máquina girar. Todos os eventos que nós tínhamos em restaurante, nos restaurantes e no hotel, eles foram cancelados, que era formatura, casamento, né? Então, e eu acho que isso vai durar um pouquinho mais. Então, para encerrar a minha fala, é realmente essa questão do recurso. Eu até gostaria de colocar isso para que o pessoal colocasse um pouco se nas outras regiões está tendo alguma facilidade ou alguma outra instituição que o dinheiro esteja chegando na ponta, que é no pequeno, que é no cara que tem 10, 15, 5, 2 empresários, funcionários. Obrigado. Olá, pessoal. Gabriel de Rio do Sul, eu vou dar algumas contribuições aqui. A primeira delas, eu só quero, isso é minha visão, tá? Eu só quero colocar assim, eu vejo 3 situações hoje. A questão do corona, a questão legalidade tributária e financeira e a questão inovação. Eu vou me ater a essa terceira situação, tá? Inclusive, eu sugiro, já dando a primeira dica para vocês, é importante, sim, né, a gente citar que eu estou tomando os cuidados enquanto empresa, enfim, mas procurem separar toda essa comunicação. E se imaginem recebendo um e-mail, um convite muito legal de um hotel, de um comércio, mas ele começa falando do vírus. Olha, pessoal, nós aqui estamos utilizando o gel, etc. Venha para a nossa loja, compra. Como assim? Se o cara está com gel, ele já está contaminado? Então, façam publicidades separadas. Uma dizendo, olha, eu estou consciente, estou fazendo o que deve ser feito. Espera o cara esquecer dessa situação e manda outra falando de coisa boa, né? Porque disso já tem pessoas e entidades fazendo. Tá? Só nesse sentido eu acho ser muito válido. Eu gostei muito quando eu ouvi no início que o turismo estava vindo numa vertente muito boa, e se estava vindo ele vai poder retornar logo, porque esse dinheiro está parado e eu tô louco para ir viajar, né? Como alguns falaram, e eu vou ter que ir para algum lugar daqui a pouco, porque está todo mundo enlouquecendo dentro de casa. Algumas coisas bem simples assim que eu consigo ver, por exemplo, e essa divulgação, né, de internet e tal, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples e barata e com o nosso celular hoje. Eu, dono de hotel, eu posso estar usando uma ferramenta gratuita do Google para fazer um tour 360 graus no meu hotel e compartilhar isso numa rede social. Sabe, você nunca veio para o hotel XYZ? Deixa eu te mostrar o nosso hall de entrada. Deixa eu te mostrar o nosso restaurante. Sabe, isso eu leigo, consigo fazer isso com o meu celular, indo para o YouTube e perguntando como fazer um vídeo 360 graus. Não preciso contratar alguém especialista nesse momento. Uma outra coisa que eu vejo bem legal, e essa é a hora de fazer aquilo que eu não faria num ambiente normal,
e se eu errar, eu tenho a desculpa que eu estava testando no ambiente de pandemia. Então, é a hora de ser fora da curva mesmo. Nós tivemos um restaurante aqui próximo de Rio do Sul que fez a primeira entrega de sushi com drone semana passada. Ele não precisaria ter feito com drone, ele poderia ter levado de moto, porque os motoboys estão liberados. Mas a mídia que esse cara fez em cima disso está levando ele a lugares que ele não ia chegar num ambiente normal. A pessoa pediu o lanche, ele tinha um amigo que tinha drone, cara, vamos amarrar um cordão aqui, manter as devidas seguranças, e o cliente recebeu com o drone descendo na grama. Tá? O que ele gastou? Tinha um amigo que tinha drone, relacionamento. E para passar a bola para o Emerson aí também, eu anotei um monte de coisas aqui, gostaria que vocês vissem a minha mesa de post-it nessa hora, mas uma outra coisa é, conversem com pessoas de segmentos totalmente diferentes do de vocês. Se eu for conversar com alguém, eu tenho um comércio que vende sapato, estou supondo, né? E eu for conversar com esse pessoal, as dores e as visões são as mesmas, e não é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que às vezes eu nem conheço, e eu, inclusive, não conversaria com familiar, porque eles vão querer ser mais queridos do que sinceros. O que faria hoje, na atual situação, você comprar um sapato? E ele vai te falar coisas absurdas e coisas muito legais. As coisas muito legais, tu tenta aplicar. Pô, então quer dizer que se eu fizesse um sapato chegar na tua casa, com uma amostra, sem custo nenhum, talvez tu compraria? Olha, eu acho que eu vou fazer isso semana que vem. Vou contratar 3, 4 motoboys, vou assegurar a segurança deles e vou fazer entregas tipo maletinhas, mochileiro, enfim. Sabe? Ouvir os diferentes é o pulo do gato nesse momento. Mas continua aí, Emerson. É isso aí, Gabriel. Bom dia, pessoal. Então, eu vou comentar um pouquinho das ações aqui que o Orion Park está fazendo regionalmente. Nós acreditamos que, nesse momento, a cultura de inovação e a criatividade vai ser fundamental para que os empreendedores saiam com o menor prejuízo possível dessa situação, como todo mundo sabe dos problemas que estão acontecendo, e eu não vou repetir aqui novamente, tá? Com o intuito mesmo de desenvolver essa cultura de inovação e essa característica de criatividade nos pequenos negócios, aqui já no Orion Park, desde o ano passado, nós desenvolvemos uma metodologia de desenvolvimento de negócios, porque uma coisa é a gente falar de desenvolvimento de negócios em grandes centros, onde o ecossistema já é ativado, outra coisa é falar em desenvolver negócios em cidades do interior, que é uma realidade totalmente diferente. Nós desenvolvemos uma metodologia para apoiar esses negócios, e a partir desse momento, com a nossa realidade, nós estamos abrindo essa metodologia para todos os MEIs e pequenos negócios através de uma aceleradora. Então, nós desenvolvemos a aceleradora de MEIs aqui regionalmente, onde nós vamos dar apoio, atualmente no primeiro momento, de forma digital, e acompanhar esses MEIs, dando treinamento de inovação, de gestão de negócios. As questões básicas serão feitas, mas a gente vai abordar muito a questão de inovação, utilização de tecnologias, ferramentas básicas que possam apoiar esses empreendedores nas operações básicas do seu negócio e o desenvolvimento da sua criatividade, né? Além do MEI, serão acompanhados pequenos negócios, as pequenas empresas que não se encaixam no MEI. Então, todas essas empresas serão acompanhadas através da nossa metodologia, com o intuito realmente de desenvolver essa cultura empreendedora. Além disso, nós sabemos aqui, além da saúde, vai existir uma sobrecarga na assistência social. E regionalmente falando, nós temos diversos projetos sociais que também serão desassistidos. Em 2019, nós criamos um piloto de uma aceleradora de projetos sociais regional, e agora nós iremos startar o lançamento e nós vamos acompanhar todos os projetos sociais da nossa região, dando todo o apoio para que eles se mantenham em operação nesse cenário, porque a gente sabe que a gente vai precisar desses projetos em operação, porque a assistência social vai ter uma sobrecarga. Com relação à questão de demissões que vai acontecer, que está acontecendo, né? Pelo fato do Orion Park se enquadrar como OCIP, nós conseguimos desenvolver uma política de bolsa, onde as empresas que estão vinculadas ao Orion Park com algum projeto poderão contratar bolsistas para trabalhar em seus projetos. Então, isso vai reduzir os custos que as empresas tenham na contratação, de pagar os impostos que são gerados na contratação. Esses impostos não serão pagos e eles vão poder pagar os bolsistas especialistas, doutores, ou até mesmo
os acadêmicos das universidades para trabalhar de uma forma, digamos, com um custo mais baixo do que ele estaria contratando. Então, é uma alternativa que a gente conseguiu ver aqui pelo Orion Park, né? Isso aqui é um resumo que a gente está falando, mas na prática do que nós estamos fazendo por nossa região. Nós fechamos uma parceria com a CDL, né, aqui de Lages, onde eles vão, pelo fato da nossa característica econômica ser muito comércio e turismo, a grande maioria desses comerciantes, do pessoal que trabalha com empreendimentos na área do turismo, vão ser acompanhados pelo Orion Park, tudo com base nessa metodologia, é o que nós estamos conseguindo contribuir nesse conhecimento. E pegando na linha do que o Gabriel mesmo falou, assim, é importante a gente conversar e trocar ideias com outras áreas, outros segmentos, e o intuito de a gente colocar todo mundo no mesmo barco é para poder fazer com que todo mundo converse e comece a trocar experiências com relação a isso. Essa é a nossa contribuição e um básico do que nós estamos fazendo no momento. Posso pegar de volta ou alguém quer continuar? Falei que eu falo pra caramba. Uma coisa muito legal também é a nível de... Eu dividi aqui alguns passos, assim, 4 passos que a gente precisa deixar na nossa mesa para trabalhar nesse momento, né? Que é o relacionamento, muito importante, acho que foi o DJ que trouxe isso. A gente precisa fazer com que esses nossos clientes continuem lembrando de nós e nos vendo como fornecedores, seja lá do que for. E isso pode ser assim, olha, agora eu estou com tempo, a minha equipe está trabalhando home office, já pensou em fazer uma cartinha escrita à mão para alguns desses clientes, dizendo, cara, estou morrendo de saudade sua, meu hotel te aguarda aqui, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Uma outra coisa é a gente fidelizar, né? Fazer com que esse cara perceba que a continuidade do nosso relacionamento pode e deve permanecer. E junto com isso, buscar novos mercados. Hoje tem gente que precisa do meu serviço que até ontem eu não precisava, e eu preciso de gente que até ontem eu não precisava. Voltando lá para o assunto. E talvez para ativar a marca. Vocês continuam me ouvindo? Parou o meu fone aqui. Sim. Eu vou ficar fazendo, e só estou jogando, tá? E depois cada um pega e faz como bem entender. Mas eu poderia fazer uma campanhazinha lá, um desafio, e aqueles desafios, sabe, de marque mais 3 pessoas. A gente que faz assim, tire uma foto sem maquiagem, marque mais 3 pessoas. Pô, nosso especialista aqui no hotel vai mostrar como a gente arruma a nossa cama, e eu quero que você faça o mesmo na sua casa e marque mais 3 pessoas. E ali está a marca do meu hotel, do meu estabelecimento. Isso poderia servir lá para gastronomia, isso poderia servir lá para o look, para trabalhar home office. Eu estou lá na minha loja de vestuário. Olha, vou dar uma dica aqui de look que eu separei para trabalhar home office sem perder a produtividade. Esse é o meu, faça o seu em casa e marque mais 3 pessoas. Isso viraliza. Pode ser que viraliza para 10 ou para 500. Daí vai muito do relacionamento, talvez não funcione na primeira, e talvez não funcione na segunda. Mas o que a gente precisa hoje é fazer o que a gente não vinha fazendo, porque a gente quer um resultado que a gente não estava tendo. Continuem aí, que senão eu fico com a fala toda. Eu posso puxar aí, baseado no insight do Gabriel, uma outra questão que nós estamos fortalecendo aqui, é muito a troca de experiência com mentores que já passaram por outras crises, que já têm experiências nesse processo, né? Eu acredito que em cada cidade deve ter empresários que já passaram por esse contexto, podem ser mentores e apoiar os novos empreendedores que estão passando pela primeira crise. Então, a gente está trabalhando fortemente nessas estruturas de aceleração com mentores. Essa troca de experiência entre os empresários vai contribuir bastante para que a gente consiga passar de uma forma mais eficiente por esse processo. Bem válida essa tua lembrança, Emerson. Ontem a gente conversava, enquanto o time de consultores aí do Empreender do Estado conversava com os meus colegas, a gente tem compilado boas práticas das associações empresariais, dos núcleos empresariais, porque são organismos que a gente também tem que prestar suporte nesse momento, né, para que eles possam prestar suporte para as empresas. E quando a gente fala em boas práticas em tempos de crise, é olhar para trás e ver todas as outras crises que já foram enfrentadas por cidades, por regiões, seja relacionada a seca, enchente, incêndio, enfim, e trazer isso à tona agora para a reinvenção desses mercados, além, claro, de todas as necessidades de suporte governamental que a gente tem trabalhado enquanto federação para defender e para conseguir o acesso,
mas essas ideias que o empreendedor consegue colocar em prática de dentro da empresa dele, de dentro da casa dele, de forma a minimizar o impacto, porque impacto vai ter, né? O objetivo é que a gente consiga minimizar impacto. Também é válido olhar para boas práticas de outros momentos de crise, até de outros cenários além Brasil, né? Eu acho que a gente pode agora incluir o pessoal do comércio para falar, porque eu estou louca para dar ideia deles para eles. Vamos lá. Né? Se o Jean puder trazer para a gente um pouquinho, enquanto diretor de comércio da FACISC, quais são as dores que o comércio tem enfrentado com relação a acesso ao mercado e relacionamento com o cliente, para a gente ver o que sai de boa prática que possa ser implantada por esse público. Ok, vamos lá. As dores, elas não são muito diferentes, né, dos segmentos, o que fazer, tanto para o turismo quanto para o comércio. Mas aqui a gente tem acompanhado bem de perto o pessoal da CDL, aqui da nossa região, e eles fizeram uma pesquisa que 70% do faturamento do comércio aqui na nossa região, ele está nos carnezinhos, no cara que tem o crediário, que todo mês ele passa dentro da loja para pagar o carnê dele, que ele tem o seu crediário lá para fazer esse pagamento. E esse cara que ele vai lá para pagar esse carnê, que é o que deu o grande problema no fluxo de caixa do comércio aqui na nossa região, porque como a loja é fechada, ele não conseguiu ir lá para pagar, automaticamente ele vira uma corrente, né? O comerciante ele fica sem o recurso para fazer caixa, para adquirir novas mercadorias ou para fazer a folha de pagamento. Então, aqui na regional, e a gente tem conversado bastante com a FACISC sobre isso, que era essa retomada, né, para que o decreto liberasse que o comércio voltasse em todas as regiões, para que, de alguma forma, de forma controlada, o consumidor tivesse acesso à loja, porque não era para ele consumir, é para que ele conseguisse entrar na loja, porque o comerciante conseguisse receber o que está na mão, o que está fora. Né? Então, essa foi a grande briga, essa é o que o pessoal realmente queria fazer, que o comerciante, a população conseguisse adentrar a loja para pagar seu carnezinho, para honrar seu compromisso, para que a máquina começasse a girar novamente. Essa questão dos mentores aí, até deixo como sugestão, pode procurar no YouTube, no Google, tem um videozinho que o seu Genésio Mendes da GAN aqui fez essa semana, que está sendo muito usado aqui na nossa região, e acredito que em Santa Catarina como um todo, porque ele passou, a empresa dele já tem quase 70 anos, uma distribuidora de medicamentos, então já teve várias crises, onde ele coloca muito bem essa questão do como que ele superou essas crises, né? A enchente de 74 aqui em Tubarão, que destruiu a cidade, a empresa dele estava praticamente iniciando e ele perdeu tudo, e como é que ele reiniciou várias doenças. Então, acho que essa ideia dos mentores são muito, muito boas, né? Existe está sendo trabalhado agora, aí não se pode abrir muito, mas a criação de um fundo onde as associações, as ACIs estão tentando captar recurso para fazer com que o dinheiro chegue mais rápido na ponta, né? Com menos burocracia, como eu falei anteriormente, da dificuldade do pequeno lojista, do pequeno empresário de ter acesso. Esses fundos que estão sendo criados agora vão auxiliar bastante, né? Estão sendo captados de algumas instituições para que isso está se imaginando algo de 10 a 15 mil reais por loja, de 10 a 15 mil reais por empresário, para que ele consiga suportar mais um período, né, para ver até onde que a coisa vai. A questão de qualificação, né, esse tempo que as lojas, que o comércio está tendo como um todo, né, ele é bastante difícil de ser trabalhado pela experiência que a gente tem e pelos retornos que a gente tem dado, mas não deve deixar de se acontecer, porque o psicológico das pessoas estão muito abalados, né? Porque o empresário ele não sabe, infelizmente, quando que isso vai acabar, quando é que ele vai ter o suporte,
e o funcionário dele, ele não sabe até quando que ele vai ter o emprego, né? Então, as psicólogas, para as empresas, nós temos aqui na instituição uma psicóloga para dar esse suporte, né? E essa é a grande pergunta, essa é a grande dificuldade que está tendo, assim, até onde, né? Como que tu vai realmente tranquilizar a pessoa para que ele diz, não, eu consigo, o teu emprego está garantido, o empresário vai dizer, não, tu vai continuar, a empresa vai continuar em pé. Então, são muitas perguntas, o planejamento é importantíssimo, a gente vê, assim, pequenos, mas gente com 2, 3 funcionários dentro da sua loja ali, que estão em busca de se qualificar, de querer permanecer no mercado, então a procura tem sido realmente muito grande, o desafio, teremos muito trabalho pela frente, isso eu não tenho dúvida, né? Então, alguns setores vão se sobressair, né? Os profissionais que enxergarem esse mercado que está se abrindo, né? Hoje o home office, né, que está muito na moda, o pessoal fazendo, algumas lojas eu vejo que vão reduzir muito, que vão começar a trabalhar nesse segmento de home office, não vão começar a usar a internet, que viam com outros olhos, uma forma com o pé atrás, hoje vão entrar nesse mercado, porque eu acho que agora vai ser, mais do que nunca, vai ser a tendência, né? Até por uma questão de custos, né? Então, gente, basicamente isso. O grande desafio é esse. O que fazer para a partir da semana que vem, para que o cliente retorne à sua loja quando as portas estiverem abertas, como foi citado anteriormente aí, eu acho que o álcool em gel, a máscara, ele a partir da semana que vem ele continua sendo importante, mas ele passa a ser coadjuvante, ele não é mais o ator principal, porque, né, isso todo mundo vai fazer, não vai ter, e eu acho que também com o passar do tempo, infelizmente, isso vai sendo esquecido, que vai ser um grande problema, né? Então, continuar impulsionando, continuar tentando fazer com que as pessoas voltem a consumir. É isso que nós temos que fazer. E para terminar, que eu acho que isso deve estar sendo feito em toda Santa Catarina, é incentivar o consumo local, né? Vamos valorizar a sua loja, o seu empresário, o cara que é teu vizinho, que mora no teu prédio, né? As grandes redes, eles têm um potencial muito maior de se aguentar, de ficar no mercado. Então, assim, agora, o cara do cachorro-quente, o cara do x-salada, a loja menorzinha, etc., que não é uma franquia, né? Então, acho que a gente precisa priorizar o consumo no comércio local, assim como na rede hoteleira, priorizar, vamos no restaurante, em vez de nós ir vou dar um exemplo aqui, vamos pegar Tubarão, sair daqui para almoçar em Florianópolis, Balneário Camboriú ou na Serra, vamos almoçar na nossa cidade e devagarzinho vamos retomando a nossa vida normal, mas o consumo interno, acho que nesse momento seria o mais importante. Eu vou puxar a palavra rapidamente. O que nós do Orion Park estamos fazendo aqui é a ação nesse último item que o colega falou, assim, de fortalecer o consumo local. Então, a gente vai trabalhar numa campanha forte regional aqui também, além das campanhas que já estão acontecendo a nível Brasil, mas a gente vai puxar através do Orion Park e prefeitura aqui internamente, e também a gente vai preparar os empreendedores para que eles consigam utilizar as redes sociais para maximizar o impacto. Então, a gente tem que preparar os empreendedores, porque em sua maioria eles também não têm desafios de utilização de tecnologia para poder trabalhar nesse formato. Então, nós iremos preparar esses empreendedores também em posicionamento digital para que eles consigam vender para sua localidade nesse aspecto. Essa é a ação que nós estamos fazendo aqui. Eu também quero deixar uma contribuição, aproveitando um pouco o gancho do que o Gabriel falou antes e de uma contribuição que ele deixou por escrito. O Jean comentou sobre a questão de que as pessoas não estão indo lá pagar suas contas, e eu sei que quando a gente vai pagar uma conta, a gente sempre leva mais alguma coisinha, né? Então, eu acho que uma coisa que tem que ver se pode fazer, mas eu imagino que sim, se vocês têm essas contas pendentes, deve ter o contato das pessoas, e aí eu acho que seria um bom momento para fazer aquele contato pessoal, dizer, olha, tô aqui, tem uma conta, eu sei que o momento tá difícil, mas eu tô me dispondo aí até a sua casa para
para de repente você fazer o pagamento, eu posso fazer por meio bancário, né, que era a sugestão do Gabriel, e aproveitaria para ofertar para levar alguma coisa junto, tá? Por exemplo, eu estou fazendo um monte de lives, aí eu já não, sei lá, já não sei mais que roupa botar, então, né, poderia ter um conteúdo para vocês assim, looks bons para fazer, para falar na internet. Poderia ter sugestões do tipo, que tal aproveitar e redecorar sua casa e manda uma foto e eu mando sugestão de peças e coisas. Então, eu acho que a gente realmente tem que pensar diferente, porque o momento é diferente, mas eu acho que é uma chance de você, primeiro, ligar, perguntar, tá tudo bem, você está em segurança, né? Então, porque eu acho que mesmo que o comércio abra na segunda-feira, eu vou ser honesta, eu não vou sair comprando na segunda-feira, né? Tipo, o pessoal da concessionária hoje me ligou para reagendar um serviço, mas eu disse, não, agora não é minha prioridade, eu vou ver isso depois. Então, eu acho que precisa lidar com esse momento enquanto estamos fechados, como podemos continuar ativos e interagindo com o meu cliente. E aí, só uma questão bem prática aqui, o Magazine Luiza, eles fizeram uma ação bacana, que é o seguinte, eles disponibilizaram toda a rede de clientes deles para quem for pequeno empreendedor e queira se conectar via a plataforma deles. Então, minha sugestão, quem tem um produto para vender, está precisando fazer suas vendas, né, acessa lá na plataforma deles e vê de que forma que isso pode fazer. Quem sabe, né, a gente trabalha na lógica do limão virar uma limonada, uma caipirinha, e no final das contas dá um salto de qualidade, crescimento aí para as empresas. Ok? Obrigada. Eu queria contribuir. Realmente o comércio está super impactado, né? Aqui em Blumenau, uma iniciativa da CIB, da Bluesoft e do ViaCred criaram um movimento chamado Vai para o Digital, né? A ideia foi unir as empresas que oferecem serviços da área de digital, de marketing e de vários serviços qualificados para os 14 mil CNPJs que estão no mercado e que tem essa possibilidade de digitalizar as operações e de tentar maneiras de entrar no mercado nessa nova abordagem, né? Eu acho até que é uma ideia para expandir para Santa Catarina, para a Facisc aí, para todo mundo, seria legal ter uma campanha nesse sentido. Eu acho também que a própria Facisc poderia abarcar uma campanha para valorização local de uma maneira mais incisiva, né? A gente precisa fazer isso. A questão de trazer para as pessoas, essa ida na loja, a gente vai ter que virtualizar essa visita, né? As pessoas, o que ele falou ali é fato, o comportamento do consumidor já mudou, né? E essa transição de volta vai ser lenta e gradual, vai ter que se tomar muito cuidado com isso, por conta de que vai ter restrições de pessoas dentro de loja, o distanciamento de 2 metros, né? Muito mais, quando começar a liberar tudo, vai ter que ser muito mais restrito do que está sendo agora, inclusive nos supermercados, né? Que a gente vê que tem momentos de aglomeração em que não poderia ter. Então, a gente vai ter que fazer uma abordagem em todos os sentidos, né? Sempre falo disso, abordar de maneira global, de maneira holística, né? Por enquanto é isso. Pegando esse gancho, eu tenho total convicção, assim, que nenhum estabelecimento, diferente de segmento, deve sair desse momento sem estar na internet, tá? Se é que ainda não estava, né? Hoje não tem mais aquela questão assim, não, mas o meu cliente não está lá. Ele está sim, quem não está é você, e por isso que tu não sabes que ele está lá. Todo mundo está na internet. Eu posso não ter rede social, mas o meu filho tem, eu estou do lado dele e eu vou ver o que ele está vendo. Então, de alguma forma, a gente precisa se ativar na internet. Tem, inclusive, pessoas ali comentando algo nos comentários, tem profissionais excelentes, enfim, e também tem muita coisa que eu posso fazer dentro de casa agora, tá? Esse case da Magazine Luiza é fenomenal para todos vocês de ambos os segmentos, e hoje também eu posso ir lá no Facebook, se não é a minha área de atuação, mas se eu não estou enganado, de 20 a 30 produtos, tu consegue criar uma loja no Facebook gratuitamente, sem pagar nada para ninguém. E daí você coloca os teus top 20 e fica girando, né? Fica mudando eles. 20 simultâneos, não tem que ser 20 sempre os mesmos. Então,
esse tipo de coisa é algo que não me custa dinheiro, me custa um pouco de conhecimento, e isso a internet está aí para nos ajudar, e todo mundo tem alguém da TI na família, né, que pode dar esses help nessas horas, e um pouco de estratégia, né? E também vale a pena aquela provocação, assim, de nós nos perguntarmos, se eu tivesse feito tal coisa antes, agora estaria mais fácil. Se façam essas perguntas e coloquem essas tais coisas para rodar agora. Por exemplo, essa história esse fato da cobrança, né? Pô, será que se no meu boleto tivesse um QR Code que eu também faço em casa, de graça, sem pagar nada para ninguém, eu poderia estar direcionando esse QR Code agora para onde eu quisesse. Poderia ser para uma conta bancária, poderia ser para o site da minha loja, inclusive não é fixo, tá? Eu imprimi o QR Code há 10 anos atrás, eu posso que hoje ele direcione para A, amanhã ele vai direcionar para B. O meu cliente estaria em casa agora, eu estaria só fazendo um post em algum lugar, ou fazendo a ligação. Olha, meu cliente, olha, TJ, tens ali uma continha, ou tu estás a fim de ver os meus produtos? Utiliza aquele QR Code que está lá no meu carnê, sabe? E é coisas banais, assim. Eu, inclusive, posso pegar um QR Code desse muito grande, imprimir numa folha A4, colocar na minha loja, mesmo ela estando fechada, com algum gatilho de ação ali, sabe? Já que você foi curioso e leu esse QR Code, volte assim que nós estivermos abertos e eu vou fazer 3 pontinhos para você. Esses 3 pontinhos pode ser desconto, pode ser um café da manhã com os 10 primeiros que lerem o QR Code, daí vai muito da pegada, né, e da ação de cada um. Mas eu passar na frente, e para alguns, ou para o pessoal da área, QR Code é algo muito batido, mas eu, cliente comum, passar na frente de uma loja, ver uma imagem abstrata que eu não sei o que é, eu vou querer saber o que é. E vai gerar publicidade. Beleza? Cícera, não sei se queres voltar, fazer mais alguma fala relacionada ao turismo ou ao que o pessoal sugeriu, deu de ideia. Eu estou achando muito interessante as ideias, muito legal mesmo. Gostei que o Gabriel disse que, né, você que não está lá, teu cliente está com certeza, né? Mas a gente também vê uma contramão, as pessoas também, têm algum receio de fazer compra pela internet, tem uma massa, né, de pessoas, tem muita gente que não gosta e está sendo obrigado a experimentar esses canais, né, seja compra pelo WhatsApp, enfim, pelos sites. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, sabe? Agora que as pessoas estão obrigadas a mudar o seu canal de comunicação para consumir, as empresas têm que aproveitar isso da melhor maneira possível, essa onda. Um outro detalhe que eu vi, um case muito interessante que me chamou a atenção de Kaela, foi o seguinte: eles sempre fizeram um a tua conexão acho que está falhando. Não sei se a posição que existe, puder só rever, por gentileza. Alô? Oi? Ouve? Sim? Não? Sim, estamos ouvindo. Assim, achei muito interessante porque sempre foi turismo, né, a maior indução do turismo é no inverno, Gramado e Canela, né? E eles já tinham feito um movimento para criar o Natal como uma data no calendário deles para induzir também o turismo fora do inverno. E agora eles vão estar comprometidos nessa questão. Então, eles estão criando a primavera Canela. Estão criando um calendário com todos os comerciantes, todo o trade turístico, para que haja um clima de magia, para que se crie realmente por exemplo, um cenário todo, né, nessa época para ir fora de época, e estão tematizando vitrines, e vão trabalhar forte para criar uma nova data indutora. Então, realmente eles estão aproveitando uma grande oportunidade nessa expectativa, lógico, né, que na primavera já seja possível viajar. A gente sabe que vai aumentar a procura de viagens por rodovias, em virtude justamente do receio que as pessoas vão ter de pegar avião, e até o recurso vai estar mais escasso, né? Então, são viagens mais curtas, menos tempo, não terão férias, mas terão feriados,
E aí a ideia, então, é como que a gente pode fazer também um movimento semelhante a esse, aproveitar bem a Muito bem, obrigada. Isso é bem válida, né, trazer esses cases de outras cidades, de outros estados, como que eles estão atuando, esse olhar é muito importante nesse momento. A gente já está se encaminhando para o final, atingimos aqui nosso tempo de 1 hora. Alguém quer colocar mais alguma coisa relacionada? Não sei se o Jean quer fazer mais algum comentário, se o pessoal do CENI quer colocar alguma última informação aqui. Eu só comentaria no final, quando eu falo ali de rever, né, rever todos os serviços e produtos que oferecemos, reavaliar sempre sobre o prisma da empatia, né, entender para quem é que estamos oferecendo e como estamos oferecendo. O exemplo que eu dei ali das companhias aéreas que vinham abusando dos consumidores por muito tempo e que agora vão ter que rever os seus conceitos, né? Acredito que esse momento de crise vai ser uma oportunidade para a gente rever tudo em relação a isso e reconstruir essas relações, né? Quem já tinha essas relações bem estruturadas vai sair melhor, né? E aí, sem entrar no mérito dos recursos, né? Realmente, para isso vai ser necessário ter recursos para investir, né? Se o governo, os bancos não querem liberar os recursos, isso é um grande problema que se apresenta. Mas dentro do âmbito da empresa, do que se pode fazer para melhorar daqui para frente, é repensar isso, né? Reavaliar tudo que foi feito, tudo que oferecemos e para quem oferecemos e por que oferecemos. Mais uma última provocação, também é um momento legal para a gente tentar aumentar a nossa rede de parcerias, né? Tem um exemplo bem comum e básico, assim, fora do país, mas enfim, o tuk-tuk, né? Você pega um tuk-tuk para fazer turismo, daí isso acaba servindo para os dois segmentos que a gente está falando. E daí tu é impressionado porque o tuk-tuk não te cobra nada. Ele te leva do ponto A para o ponto B e ele não vai te cobrar nada, mas você precisa entrar em 3 lojas que ele vai te indicar. Se você não precisa comprar nas lojas também, mas você precisa entrar nas lojas. Esse cara, ele é pago pelos hotéis e pelos lojistas. Olha, nada público para mim, não precisa convencê-los de comprar, só faça eles entrarem aqui, sabe? É um modelo para ser adaptado, não para ser seguido à risca, mas vocês poderiam pensar, principalmente no foco do turismo, quem são hoje, quem vai estar guiando esses turistas daqui a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a um mês, e o que eles poderiam estar ajudando nessa pegada do comércio local, sabe? Do restaurante local, da loja local, do cafezinho local. Trazer eles para um bate-papo, para uma reunião como essa que a gente está fazendo agora, né, negociando valor, negociando parceria, mas eu vejo que é algo também simples e bem propício para o momento. Bem, pessoal, encerrando a minha participação aqui, eu agradeço pelo convite e eu tenho sugerido dos outros grupos, dos outros momentos, para que essa nova forma de se reunir, de conversar, ela não seja abandonada no futuro, né? Porque se comprovou que funciona, se troca muitas ideias, ele meio que generalizou, né? Todo mundo está conseguindo utilizar, todo mundo tem um celular, um notebook, internet em casa. Então, porque essa crise ela vai passar de uma forma ou de outra, a gente vai superar. Infelizmente, alguns vão ficar pelo caminho, né? A economia funciona dessa forma e não foi a primeira e não será a última crise que nós vamos passar. Mas fica a minha mensagem, a minha solicitação para que daqui um mês, 30 dias, 60 dias, a gente retome, poderíamos fazer novamente um intervalo menor, para que a gente possa fazer uma avaliação novamente de todas as regiões do estado e para ver, funcionou aquela nossa ideia, olha, o comércio aqui reagiu, o turismo está começando, às vezes a ideia que alguém tenha em uma região pode auxiliar a outra região e etc. Acho que esse é o objetivo desses encontros, é trocar ideias e como foi falado no início, né, a gente está ouvindo N segmento, N pessoas, cada pessoa tem a sua ideia, o que é bom para um, muitas vezes não é bom para o outro, mas pode ser, né? Então, a minha sugestão é essa e vamos em frente, e o que precisar da FACISC, eu vou deixar meu contato aqui também, o que a gente puder colaborar,
E tem uma frase bem pequenininha que diz que o primeiro passo para o sucesso é o fracasso, né? Então, agora o fracasso já está aí, né? Não é culpa nossa, foi um vírus que foi colocado, mas agora o sucesso cabe a essa instabilidade de mercado. Vamos trabalhar e as coisas realmente vão acontecer. Eu sou muito otimista e não tenho dúvida que logo a gente vai estar fazendo uma outra reunião dessa, BioWeb, com números positivos, dizendo deu certo, a retomada aconteceu, até bem diferente do que a gente esperava. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado. Só para fazer uma final aqui. Opa, desculpa, pode falar. Tá, eu ia só falar, eu tenho uma frase que eu costumo usar, que é: me dê café porque eu posso mudar e vinho porque eu não posso, né? Então essa fala do Jean aí foi nessa vibe, né? Tem coisas que dá para mudar, tem coisas que não dá, então, né, vamos colocar energia naquilo que dá. E aí, só para encerrar, dar parabéns para a FACISC pela iniciativa. Concordo com o Jean, a gente está vendo que dá para ir muito longe de um jeito muito simples, otimizando os nossos recursos, né, potencializando as nossas forças, e a gente está vendo que, nesse momento, a força do associativismo, né, das nossas associações está sendo muito positivo, e vou deixar também o meu e-mail aqui nos comentários. Se alguém quiser conversar sobre inovação ou sobre captação de recursos, eu estou aqui nessa perspectiva de ajudar a gente a sair mais rápido e mais forte desse processo todo. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, em nome do Orion Park, a gente agradece o convite por esse bate-papo e já colocamos à disposição todos esses nossos projetos que a gente tem aqui. Caso vocês queiram fazer algum benchmarking, trocar algumas figurinhas do que a gente está operacionalizando, é só a gente marcar uma conversa que a gente passa o projeto sem problema nenhum. Agora é o momento de a gente realmente trabalhar em ecossistema de verdade, para que a gente possa realmente sair com o máximo de vitórias possíveis aí dessa situação. Valeu, obrigado, boa semana e bom almoço para vocês. Ok, então, encerrando, agradeço a Cissa Miller e ao Jean Dibon, que são os nossos diretores da FACISC, agradeço a Elisângela, o DJ, o Gabriel e o Emerson, representantes do CENI, que estiveram presentes aqui para falar um pouquinho de inovação dentro desses segmentos que estão com restrição de atuação. Encerramos a live de hoje e foi um prazer estar com vocês. Uma boa semana para todo mundo, um abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.